Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Agora também, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez. Agora é assim, né, gente? São as parcerias da FEAL. Você acompanha aqui na Rede Boa Nova de Rádio, o Sensibilidade, todo sábado, 8 da noite. Tem reprise toda quinta, às 3 da tarde. E um programa que você pode assistir também depois do YouTube, Tatiana Benítez. Então, gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais este programa. No programa de hoje, Núbia Polatti, a Núbia Polatti, que é comentarista do Jornal Nova Era de segunda, comentarista do RBN Notícias de quarta, está ali toda sexta-feira respondendo e consolando as pessoas no pronto atendimento ao lado ali do Farid nas sextas-feiras. Essa é Núbia Palestrante, Núbia Polatti, que também é palestrante, trabalhadora do GBEM, e daqui hoje, junto com a gente, para falar de causa das aflições. Núbia, tudo bem contigo, Núbia? Oi, Damião, estou ótima. Se estou aqui contigo, com você, ouvinte, estou ótima. É um prazer, viu, Damião? Muito obrigada pelo convite. Opa, obrigado a você pela oportunidade. E o tema, então, hoje, Núbia, vamos falar de causa das aflições, Núbia. Vamos falar, vamos refletir. Eu vou te trazer aqui, ouvinte, reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa ter aí reflexões para nossa reforma, para que a gente engrandeça aí nossa reforma íntima, compreendendo o Evangelho, não é, Damião? Oh, sem dúvida, né? Tão linda essa oportunidade de trazer a você que nos acompanha o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir de agora, vamos aqui no Sensibilidade acompanhar Núbia Polatti, a causa das aflições. Núbia! Olha só, eu já vou te trazer uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou lá no capítulo 5. Se você quiser abrir lá para acompanhar comigo, vou ler literalmente, abre aspas. Se Deus é soberanamente bom e justo, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Deus não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Fecha aspas. Olha só esse parágrafo curto do Evangelho, a gente pode tirar muitas reflexões. Quem é que nunca se perguntou se Deus é bom, se ele é justo, como é que pode, né? Algumas pessoas a gente vê que sofrem tanto. Será que Deus está privilegiando um em detrimento do outro? Será? A gente vê pessoas que sofrem e desencarnam. Parece que só sofreram, enquanto outras, ao contrário, parece que têm a vida perfeita, né? Nunca sofreu. Será que é isso mesmo? Será que o Deus soberanamente justo e bom não me parece que faria algo desse tipo, né? Ele pergunta também: será que Deus age caprichosamente? Olha só, e daí já é o Evangelho nos chamando a atenção para o fato de a gente atribuir a Deus características humanas, né? A gente fala que ele é bom, a gente fala que ele é fiel, será que ele é caprichoso? Sabe por quê? A gente não tem alcance para perceber a grandiosidade de Deus, né? E daí, continuando no Evangelho, lá fala que as maiores causas das minhas aflições, egoísmo e orgulho. De novo, o Evangelho nos chamando atenção em relação ao egoísmo e ao orgulho. E olha,
eu acho que você está aí pensando assim, mas egoísmo e orgulho eu não tenho. Será? Será mesmo? Não precisa responder para mim, não, viu? É para você. É uma conversa interna. Vê aí, dentro de você. O egoísmo é aquilo que nos impede de ver as necessidades alheias pensando só em nós. E daí você continua pensando, né? Não, Núbia, mas eu penso em todo mundo. Olha, deixa eu te dar um exemplo para você entender que este todo mundo não é exatamente todo mundo. Vamos supor, estou aqui conversando com você. Eu tenho uma mãezinha idosa, né? Se alguém me ligar, Núbia, sua mãe está passando mal. Eu saio correndo, viu? Desculpem, vocês vão ficar na mão, porque eu vou sair correndo para ajudar minha mãe. E daí, é isso que eu estou te falando. O todo mundo que a gente pensa é o todo mundo mais próximo de nós, né? Mais próximo do eu, né? Chegará um dia, e daí você deve estar pensando, Núbia, mas esse teu exemplo também não se compara essa nossa conversa aqui com uma mãe que teve um problema. Então, a nossa família é uma micro-sociedade. A gente precisa construir o nosso moral para sermos úteis para a sociedade. Não só para minha mãe, não só para minha família, não só para os meus amigos. Será que eu, né? Não estou nem cutucando você, viu? Será que eu estou em condições de ajudar, por exemplo, um criminoso? Pensando aqui de uma forma espírita, estou lendo Evangelho, estou orando. Pensando aqui, eu falar, lógico que eu ajudaria um criminoso. Se ele estivesse em uma situação que dependesse de mim, eu ajudaria. E se ele acabou de cometer um crime com alguém que eu amo? Eu já ia pensar duas vezes, né? Eu não iria, naquele momento, pensar, poxa, ele é filho de Deus como eu, ele é meu irmão, cometeu um erro sim, vai ser responsabilizado por esse erro sim, mas eu estendo a minha mão. Olha, a gente está em processo de aprendizado. Este é o ideal, né? De olharmos o outro como meu irmão, como alguém que erra, que acerta e que precisa de amor para aprender o que é o bem, né? Se ele está no caminho do mal e ele for pago com o mal, ele não vai conseguir conhecer o caminho do bem. Estou falando de egoísmo, né? Eu estendo a mão para os meus, né? Para o diferente, eu ainda acho bonito quando o Evangelho diz, mas na hora de agir, eu já fico receosa. A meta é sermos todos irmãos, né? Os bons, os maus, mas assim caminhamos. A outra chaga da humanidade que o Evangelho me diz é o orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais. Núbia, daí não, né? Não. Superior aos demais eu não sou. Será que não? E quando eu te falei de uma pessoa de má índole, te falei agora há pouco, você ajudaria um delinquente na rua? E o que te passou pela cabeça? Não, daí já é demais, né? O cidadão assaltou meu filho. Não, eu não vou ajudá-lo. Por que não? Porque eu sou superior, né? Se a gente se desnudar de toda essa empáfia, é isso, porque eu me sinto superior a ele. Afinal, eu já aprendi coisas que ele não sabe. E isso não é se sentir superior? É se sentir superior. E olha, de certa forma,
Não estamos errados em nos esforçarmos para sermos cada dia melhor, para sermos superiores ao que eu era, e não ao que o meu irmão é, né? Então, olha a confusão que a gente faz, olha as justificativas que eu faço, né? Para justificar o meu egoísmo, o meu orgulho, para justificar, inclusive, que eu não possuo como é que eu posso dizer? Não queria falar defeito, sabe? Porque eu sou filha de Deus, e Deus não me criou com defeito. Deus me fez a sua imagem e semelhança. A gente está falando aqui da justiça das aflições, da causa das aflições. E a gente percebe que a gente poderia evitar muito sofrimento se a gente não tivesse tão preocupado em enxergar o defeito no outro. Olha só, eu estou te convocando à reflexão, porque quando eu falei que estamos preocupados em ver o defeito no outro, você falou, não, Núbia, eu não sou assim. Será? Ó, papo reto, eu e você só, ninguém tá vendo a gente. Pensa aí com toda a sinceridade do teu ser. Será que quando a gente fala assim, por exemplo, você precisa melhorar a tua questão, sei lá, tua inveja. Você fala, não, inveja, eu não. Inveja mesmo é a minha vizinha. Não é assim que a gente procede? A gente acha que os outros têm defeitos. Eu não, né? Mas por que eu sofro? Porque eu não reconheço, né? Eu não compreendo. Por exemplo, quando alguém age errado comigo, eu não sou capaz de reconhecer que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, talvez, só talvez, eu tivesse agido como ela está agindo, né? Por quê? Porque eu estou em aprendizado, os meus irmãos estão em aprendizado. Então, eu sofro, sabe? Eu sofro quando eu sou injustiçada, quando eu tenho ingratidão como pagamento por algo que eu fiz. Opa, peraí, se você estivesse no lugar daquela pessoa, será que você também não seria acusado de ingratidão, de injustiça? Eu estou falando de um pai amoroso, estou falando de Deus, estou falando que o meu sofrimento não é porque Deus quer, Deus sempre me quis feliz, como diz aquela música, né? Mas Deus te quer sorrindo, que a gente possa perceber que tudo o que eu acho que é a aflição na minha vida, usando a palavra que o Evangelho usa, tudo que eu acho que é aflição, na verdade, foi produzido por mim, porque Deus me fez para ser feliz, né? Muito sofrimento poderia ser evitado se eu buscasse o meu desenvolvimento renovando sentimentos. O que eu estou falando com renovar sentimentos? Às vezes, a gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, não fui com a cara dela. Quem nunca? Pois é, muitas vezes esse primeiro encontro é sim, né, um reconhecimento de um passado ali distante, né, de uma outra encarnação. E este primeiro encontro deu não fui com a cara. Só que, olha como Deus é bom, olha só, Deus me permitiu o reencontro. Então, aquela pessoa que a gente usa esse termo, não fui com a cara, é oportunidade. Essa pessoa, desde que eu a conheci lá no passado, ela sofreu mudanças, ela se melhorou. Eu acho que eu melhorei, porque o outro não teria melhorado também. Portanto,
renove sentimentos, renove atitudes para que você perceba o quão justo Deus é, né? O quanto as minhas aflições têm origem nas minhas escolhas. E de que escolhas eu estou falando? Porque ninguém escolhe, eu quero sofrer. Não. Por exemplo, eu estou no Evangelho, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala da prova da riqueza e da prova da pobreza, né? E a gente tem um péssimo hábito de achar, por exemplo, todo rico é mau caráter. Já lançamos um preconceito aqui, né? Não, faz parte da escolha daquele espírito, né? O caminho que ele escolher com a prova da riqueza que vai fazer a diferença dele. Alguns falham, outros se saem maravilhosamente bem. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que me ocorreu agora. Temos o fundador da Microsoft, temos o fundador da Apple, né? 2 gênios intelectuais. Um é um grande filantropo, o outro se perdeu no caminho, né? Então reencarnam já sabendo o caminho a ser trilhado. Eles têm no livro dos Espíritos, a gente aprende que eu devo evoluir mentalmente, espiritualmente e intelectualmente, né? Esses 2 que eu citei já vieram com um bom desenvolvimento intelectual. E muito provavelmente eles falaram assim: vamos ver se nessa encarnação a gente dá uma melhoradinha no moral. E um está se saindo muito bem. O outro se perdeu, né? Núbia, você está julgando. Estou aqui analisando. Estou julgando. Mas que a gente tire disso um aprendizado, que nem todos que têm a prova da riqueza são maus, né? Assim como nem todos que têm a prova da pobreza são bons. Alguns que escolheram a prova da pobreza são extremamente orgulhosos, né? Outros se saem de tal forma bom no caminho, né? Que eles escolhem, né, avançar espiritualmente. Ouvi uma historinha de Chico Xavier, daquelas que a gente adora, que um dia ele estava andando, caminhando pela rua, e ele viu um mendigo. E ele pegou, atravessou a rua, né? E uma pessoa inquiriu ele, falou: Chico, estou te desconhecendo. Você atravessou por causa do mendigo? E o Chico falou: sim, eu atravessei por causa do mendigo. Como assim, Chico? E ele responde: aquele espírito emanava uma luz tão forte que estava atrapalhando a minha visão, de tão espírito de luz que era aquele mendigo. Ou seja, estamos enxergando mal, né? A causa das aflições de que a gente está falando é aquele mendigo dessa história de Chico Xavier, aquele mendigo não estava em sofrimento. Em sofrimento estamos nós, que ainda estamos apontando o dedo, até no sentido de nós espíritas temos o péssimo hábito de falar aquele que está em sofrimento, um sofrimento muito grande, a gente até erra e fala, né, que é expiação. Já ouvi isso, hein? Tá errado, tá? Aquilo que é um grande sofrimento é expiação. O que é mais leve é prova. Não é. Eu posso escolher uma prova de um grande, de uma grandiosidade que as pessoas ficam com dó, mas na verdade foi escolha. Vou te dar um exemplo. Conhece as casas André Luiz, onde tem vários assistidos com deficiência de mobilidade, dificuldade mental, e a gente olha e a gente fica consternado, né? A gente fica com dó.
E eu vou te falar, grande parte desses assistidos escolheram aquela aflição. Estou usando a palavra do Evangelho. Escolheram aquela prova. Nossa, por que alguém escolheria, né, um sofrimento desse jeito? Não, não é sofrimento. O sofrimento sou eu que estou enxergando dessa forma diante da minha pequenez, diante da minha falta de conhecimento. Alguns espíritos escolhem uma prova grandiosa desta maneira porque eles querem evoluir. E daí faz com que eu me sinta até covarde, porque eu tenho uma vida branda, né? Reclamo, nossa, reclamo de doença, reclamo de vida financeira, de vida familiar. Será mesmo que é tanta aflição assim, né? Quando a gente olha para o lado, a gente tem pessoas caminhando conosco que escolheram um caminho. Sabe a porta larga e a porta estreita? Exatamente. A porta estreita é mais difícil de passar, mas a recompensa é maior. E a gente lembra também que a justiça dessas aflições, o que a gente vê é muito pouco. Eu vou comparar com um iceberg. Sabe iceberg? Aquela porção de gelo. A gente vê, é como uma ilhota, né, de gelo, uma ilha pequena. Só que para baixo, esse iceberg tem 3 vezes o tamanho que ele aparenta. Assim é a nossa vida. Quando eu vejo, eu analiso a minha encarnação, quando eu julgo a encarnação do outro, o que eu estou vendo é só o agora. A nossa vida é como se fosse um livro, né? A gente vai construindo a nossa história. A cada encarnação é comparado nessa metáfora como um capítulo só. Então, você pega um livro qualquer e lê um capítulo, você fala, mas por que a pessoa não fez tal coisa? Como assim ela está agindo dessa forma? A gente não sabe a história pretérita. Usando a metáfora do iceberg, tem muito escondido aos nossos olhos carnais. Né? Os nossos olhos espirituais são capazes de enxergar coisas que a gente não vê. E eu vou lembrar também, lembra que eu falei que a origem dos nossos sofrimentos, uma das grandes causas, orgulho e egoísmo, mas também tem a ver com encarnação passada. Só que não é tão simples quanto a gente quer fazer parecer. Sabe aquela história? A gente ouve aí no meio espírita, por exemplo, você fuma, então você vai vir com problemas pulmonares em outra encarnação. Olha, não é tão simples assim. Não simplifique a obra de Deus dessa forma. Eu vou te trazer um exemplo aqui. É só uma história inventada para que você entenda a origem das nossas aflições. Hipoteticamente, uma pessoa em outras encarnações era um guerreiro, lutava com espada, furava o olho dos seus inimigos. Nossa, que drama, Núbia. Mas a gente sabe que existiu coisas assim. Ele furava o olho dos escravos que eram derrotados ali e se tornavam seus escravos. Passados várias encarnações, ele programando a reencarnação dele, a próxima reencarnação, foi-lhe sugerido, olha, eu acho que para você aprender, né, não é castigo, fica tranquilo, ninguém está te castigando, mas eu sei que a tua consciência está aí pesadinha, porque lá atrás você furava o olho dos inimigos, para você amainar esse seu peso na consciência, o que você acha de você ficar cego na próxima encarnação? O cara falou, pesado, hein? Gostei, não. Da espiritualidade que estava ali auxiliando ele, falou, olha,
mas dia menos dia, você vai ter que aprender o valor de ficar cego. Então, a gente sugere assim, ó, aos 14 anos, você vai ficar cego. Você teve a visão e você perdeu. Para que você entenda o sofrimento de alguém que teve visão e perdeu. Ele falou, tá bom, eu aceito. Assim reencarna esse espírito, reencarna de novo, e desde criança ele fala assim, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Daí falam para ele, mas você é pobre, sem condições, como é que você vai se tornar médico? Eu vou me esforçar. Eu quero ser médico porque eu quero ajudar pessoas. Daí a espiritualidade que o acompanha fala, vamos ficar de olho nesse garoto. Deu 14 anos e ele, apesar de pobre, apesar de estudar numa escola fraquinha, ele se dedica muito aos estudos, porque ele quer passar na faculdade de medicina. Ele encontra muitas dificuldades. E aos 14 anos, estava previsto para ele ficar cego, a espiritualidade suspendeu essa fatalidade. Olha só como o Livro dos Espíritos diz, não há fatalidade, né? Ele não fica cego aos 14 anos. Ele estuda medicina, a espiritualidade de olho nele o tempo inteiro. Ele se forma em oftalmologia, foram aí 10 anos de estudo, pelo menos, né? E daí, depois de formado, ele quer ajudar pessoas cegas. E aparecem pessoas sem condições de pagar o tratamento. E ele paga do próprio bolso. Sabe quando esta pessoa vai ficar cega? Nunca. Ué, Núbia, ele fez a programação dele de que com 14 anos ele ficaria cego. Como é que ele não vai ficar cego? O propósito das aflições, da causa das aflições, o propósito não era castigá-lo, era aprender a lição. E ele aprendeu a lição. Você percebeu que eu posso ir por amor, mas eu continuo escolhendo ir pela dor? Como é que eu sei que eu escolhi ir pela dor? Ué, tô tendo aflição atrás de aflição, problema atrás de problema, porque eu não estou escolhendo o caminho do amor, né? Ah, Núbia, como é que eu faço isso? Procure aí dentro de você. Eu estou procurando, né? Eu me esforço para procurar o caminho do amor, para amenizar as minhas aflições. E é isso que eu te sugiro. Mas a gente pode ter também aflições que eu promovi nesta encarnação. Lembra que eu falei qual que é a origem do sofrimento? Pode ser lá de vidas não, vidas eu só tenho uma, mas eu tenho várias encarnações. Então, na encarnação passada, eu cometi alguns erros em que eu estou revivendo eles para que eu prossiga pelo caminho do amor. Mas eu posso adquirir aflições nesta vida. Vou te dar um exemplo que sou eu. Eu tenho fibromialgia. E quando eu tive o diagnóstico de fibromialgia, eu não gostei, não. Eu fiquei meio brava com Deus. Falei, poxa Deus, mas eu gosto de trabalhar, de ser voluntária, eu gosto de... Como assim, né? Essa síndrome vai dar uma atrapalhadinha ali na minha vida, né? E daí, com a minha conversa com Deus, eu cheguei à conclusão de que eu estava com um orgulho muito exacerbado, achando que todo mundo precisava de mim, sabe? E daí eu percebi que a fibromialgia baixou minha bola, porque eu não consigo fazer tudo. Eu não sou essa superpotência. Então, baixa tua bola, Núbia. Olha só, hoje, sei lá, tá doendo muito a mão. Não consigo nem escovar os dentes. E daí você fala, como eu sou pequenininha, né? Obrigada, Deus, nos momentos de
racionalidade, eu agradeço a Deus a oportunidade de viver essa aflição, de viver a causa desta aflição, a justiça de Deus, que não está me castigando, ele está me dando a ferramenta que eu preciso. Então, pensa aí naquilo que mais te faz sofrer, aquilo que te traz a aflição, né? Por quê? Para que será que eu preciso deste problema? Tem uma causa. E esta causa foi produzida por mim. Não é Deus me castigando. Eu preciso. Por exemplo, uma criança, um dia frio, chuvoso, você acorda teu filho e o manda para a escola. Por quê? Você é mau. Não, porque você o ama. Porque você sabe que teu filho precisa daquele aprendizado para se desenvolver, né? E é assim que Deus procede conosco. Mas olha, prova e expiação está sempre ligada ao meu livre-arbítrio, né? Deus não me impõe nada. Até, tipo, vou pegar o exemplo do cara lá que concordou em ficar cego. Vamos supor que ele falasse, olha, não vou dar conta nessa encarnação, não. Posso me preparar um pouco mais? E a espiritualidade vai falar, pode. Tenha ciência de que a lição vai ter que ser aprendida, né? Olha só, causa e efeito. A gente não tem como. E essa reação, a resposta em relação à minha modificação, talvez não seja imediata. Do que eu estou falando? Às vezes a gente pensa assim, poxa, olha só, fulano aprontou, morreu e nem pagou. Será? Lembra que eu falei do nosso livro da vida, que eu estou vendo só um capítulo? Será que no próximo capítulo ele não vai ter que refazer o caminho que ele fez errado, fazer o caminho do bem? Então, para de pensar que o outro se deu bem traçando um caminho do mal, né? Olha só, ele era tão mal e não teve aflições na vida. Na verdade, ele está aumentando, sabe o carnezinho de dívidas que todos nós temos? Ele fez um carnê enorme. Estou com dó dele, porque ele vai ter que pagar, né? E a gente tem que focar em nós mesmos, porque a gente fica olhando no outro, né? E uma coisa comum da gente em relação às aflições é a gente atribuir ela, olha, eu sou muito azarada, a vida não me deu oportunidade, porque eu acho que Deus se esqueceu de mim, e porque eu deve ter, essa desculpa é boa para nós espíritas, hein? Devo estar com um obsessor, porque as coisas não estão indo bem. Devo estar com um obsessor. Amigo, desculpa a sinceridade, mas muitas vezes você é o obsessor. Muitas vezes eu sou o obsessor. Eu me auto-saboto, né? Eu já começo assim, meu emprego está tão ruim. Mas não consigo outro melhor. Mas porque eu não tenho oportunidade. Porque eu tenho azar. Porque o fulano lá que dá sorte. Se eu fosse filho do fulano, daí ia dar certo. Para! Você está achando que é o obsessor que está te atrapalhando? A causa da tua aflição é você, né? É você que está provocando essa... Núbia, você está falando, então, que nenhum obsessor me atrapalha? Ele pode te atrapalhar, se você deixar. A gente falou de livre-arbítrio agora há pouco. De repente, você permite que ele te atrapalhe, né? De repente, você abre a porta. E olha,
vou te falar, é confortável eu ter alguém para pôr a culpa, né? Me eximir de responsabilidade. Este não é um pensamento espírita, né? A gente está aqui estudando Evangelho segundo o Espiritismo. Te trouxe questionamento que o Livro dos Espíritas traz, que eu possa compreender que tem uma frase no Livro dos Espíritos que diz assim: o homem é o autor da sua felicidade ou infelicidade. Eu adoro essa frase do Livro dos Espíritos. Vou repetir: o homem é o autor da sua felicidade ou infelicidade. Ah, Núbia, mas você não conhece minha vida, é tão difícil. Então, você já está falando. Você é o autor dessa história aí. Você está achando tudo difícil. Você não está focando no que é bom. Ó, cara, você está vivo. Começou por aí, tá bom. Você está tendo oportunidades, né, de viver experiências neste corpo físico. Então, a causa das aflições, ela pode ser de encarnação anterior ou atual, não importa. Uma reação ou uma escolha que a gente deve ter em mente é que o sofrimento na vida do encarnado é uma oportunidade. Difícil a gente ver dessa forma quando eu estou ali num turbilhão. Eu compreendo. É complicado quando a gente está vivendo. Sabe aquela história? A gente tem a solução para o problema de todo mundo. A gente saberia o que fazer se estivesse naquela situação. Não é assim? Daí, quando a gente passa por aquela situação, a gente fica tão imerso no problema que não enxerga a solução. E olha que coisa boa. Nem quando estamos em uma situação como essa, Deus nos desampara. Sabe por quê? Quando a gente dorme, acontece a emancipação da alma. O meu corpo precisa descansar. Quem está produzindo essas ideias de que não posso, não consigo, não enxergo a saída, quem está produzindo isso é o meu espírito que está transmitindo para o meu cérebro. Cérebro, matéria, né? E este cérebro trabalha me mandando informações químicas, né, para o meu corpo de que é certo, né? Eu não consigo, o meu cérebro identifica aquilo como tá certo. Você não consegue mesmo, né? E daí, quando eu durmo, o meu espírito se liberta parcialmente do meu corpo, vai vivenciar outras experiências. E nisso, primeiro que me acolhe meu espírito protetor. Ele vem e fala: Núbia, senta aí, vamos conversar. Para. Deixa de ser cabeçuda. Sai, deixa de ser o turbilhão que você não está conseguindo enxergar. Vamos conversar. Confie em Deus. Você é filha de um pai amoroso. Você merece ser feliz. Para de se achar vítima. Vem também espíritos familiares, espíritos de outras pessoas que eu ajudei, me ajudar a enxergar, me ajudar a prosseguir pelo caminho da luz, né? E daí, quando eu acordo, vê se não acontece com vocês. Às vezes eu vou dormir preocupada, demora a dormir, tenho pesadelo. Daí, a hora que eu acordo, eu falo: nossa, tive uma ideia, sabia? Eu sabia. Eu sabia. Os pesadelos foram um momento assim que, olha, eu estou mergulhada no meu vitimismo, né? E daí, por isso, eu vou para zonas astrais, zonas no plano espiritual que não são legais. Então, foca na prece. Foca no teu espírito protetor, conversa com ele.
Fala para ele, cara, vem aqui me ajudar. Eu tenho essa intimidade com o meu. Se você quiser, você pode usar palavras bonitas, né? Vós que sois todo poder. Não, eu converso com o meu como se fosse meu amigo, porque é assim que eu o sinto. Então, a gente vai... Essa conversa não acaba aqui, viu? Eu quero muito que você reflita sobre o Evangelho, sobre a justiça das aflições, que você reflita. O Evangelho disse aqui para a gente que eu sou o único responsável pelas minhas aflições. Portanto, eu sou o único capaz de amenizá-las. Eu posso ter ajuda. Eu tenho a ajuda de Deus o tempo inteiro, de Jesus que me deixou o caminho seguro. Eu tenho ajuda o tempo inteiro dos meus espíritos protetores. Confia nisso. Damião, o que você acha? Você acha que a justiça está sendo feita ou você também é vítima? Me diga. Não somos vítimas, não dá para a gente parar e ficar se lamentando como vítima. Os desafios que surgem, né, Núbia, são para o nosso crescimento, são as oportunidades que temos. E aí é lindo, né, quando a gente pega o próprio Evangelho, né, e o que você estava falando, bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5. E aí o que é o capítulo 6? Justamente o Cristo Consolador, são as consolações. Quer dizer, o próprio Evangelho já vem trazendo isso. Se tem todas as causas das aflições ali no capítulo 5, depois teremos todas as consolações no capítulo 6, Núbia. Evangelho, Damião. Evangelho é o manual da vida, é o caminho seguro, é Jesus me auxiliando. E é como eu falei, sabe aquele momento que a gente fala assim, estou tão sozinha, estou sem rumo, estou desamparada. Não, não está. Jesus está ao teu lado. Deus permite que anjos estejam ao teu lado. Estou usando aqui a palavra anjos, Damião, porque eu sei que não é só espírita que nos ouvem. Sim. Então, e você pode chamar esse teu amigo do que quiser. Anjo, espírito protetor, mentor, é esse aí que eu estou te falando. Ele nunca te deixou sozinho, Damião. Então, o meu jugo é leve. E é aquilo, sabe? Porque exatamente esse jugo leve que vem no capítulo justamente do Cristo Consolador, falando das consolações. E é exatamente isso, né? E aí é o que a vida nos pede, né, Núbia? Que a gente possa colocar em prática e exercitar, aceitar as oportunidades. E esse é o grande desafio, né? Como aceitamos, como enfrentamos todas essas oportunidades. Núbia, está terminando a sensibilidade, mas eu deixo esse espaço aqui para a sua mensagem final. Núbia Polatti. Damião, é uma alegria refletir com você ouvinte, que o Evangelho possa nos guiar hoje e sempre, porque é o caminho seguro. Eu espero sinceramente ter colaborado com tuas reflexões. Foca no Evangelho. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva. Que Deus nos abençoe. Gratidão, 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 Núbia, gratidão, gratidão, gratidão a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou neste programa Sensibilidade, falando justamente da causa das aflições. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima semana com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau, Núbia. Tchau, gente. Obrigado. Você ouviu o programa Sensibilidade.